Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, tudo bem? Quero convidar você para, junto comigo, estarmos cultuando ao Senhor no nosso culto de oração de quarta-feira. Como é que você está? Como está a sua semana? Como você tem passado? Queria te pedir que você já começasse a se organizar aí, a chamar as pessoas que moram com você, a se acomodar, a sentar, a pegar a Bíblia, porque é tempo de orar. E nós estamos agora dando início ao nosso culto de oração. Na EBD dessa semana, Paulo nos trouxe, no capítulo 4 de Filipenses, o versículo 6, uma recomendação muito interessante. Ele disse assim, Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Olha que lindo. Agora eu te pergunto, como não estar inquieto? Como não deixar a inquietude tomar conta da nossa mente? Porque quando a Bíblia fala de coração, está falando de mente. É muito difícil, não é? Humanamente impossível. Mas o Senhor nos chamou a vivermos pela fé, a darmos passos pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera em alcançar. Então, quando ele diz assim, antes da inquietude, não estejais inquietos por coisa alguma, antes da inquietude, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Qual tem sido a sua petição? Que esse tempo de pandemia passe logo, pelos nossos irmãos e conhecidos que têm chegado a nós, que estão precisando de oração por cura física, cura emocional, cura espiritual. Seja em tudo conhecida por Deus através da oração. É isso que nós temos feito e é isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Estamos num culto de oração para, juntos como igreja, colocar diante do Senhor as nossas inquietudes em oração. E ele prossegue dizendo aqui, e súplicas, oração e súplica. Súplica é maior do que uma oração normal. É suplicar, é se derramar diante do Senhor. Com ação de graça. Agradecendo ao Senhor pelo aquilo que a gente não recebeu, mas estamos pedindo e cremos que Ele é poderoso para fazer. Então, eu quero te convidar nesse culto agora para estarmos unidos. Você aí na sua casa, eu na minha, cada um na sua residência, no seu trabalho, onde você estiver neste momento. Pare para estarmos unidos enquanto igreja, corpo de Cristo, para juntos ter esse momento, através dos louvores que serão entoados, através da palavra que será ministrada, para que o Senhor continue preenchendo o nosso ser, a nossa mente, para que a inquietude não venha tomar conta. Quero te convidar nesse momento a orar comigo. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor, nesta hora eu quero te louvar pela tua fidelidade, pela tua grandeza, pelo teu poder, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas nesse tempo, Senhor, de isolamento social. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um, o que cada criança tem passado, cada adolescente, cada jovem, cada senhor, cada senhora. O Senhor tem visto os nossos medos, os nossos anseios, mas o Senhor também tem visto que nós temos colocado tudo diante de Ti, Senhor. É um tempo, Senhor, bem especial que sua igreja tem cada vez mais, Senhor, se reservado à oração, à meditação da Tua palavra, porque entendemos, meu Senhor, que esse tempo que estamos passando de guerra, Senhor, uma guerra intensa, uma guerra espiritual, uma guerra real. O nosso refúgio é o Senhor. Nós te agradecemos, sim, Pai. Escolhemos em te agradecer por esse momento que temos vivido, porque temos a certeza, Senhor, que perdemos o controle de tantas coisas em nossa vida, mas temos a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Nada foge do teu controle. Visita cada lar aqui representado. Toca na vida de cada irmão, nas suas necessitudes, nas suas angústias, nos medos. Pai, o Senhor conhece aqueles que estão enfermos. E são diversas enfermidades, meu Senhor.
São muitas patologias, meu Senhor, que nesse momento tem ganhado, Senhor, força por conta das circunstâncias. Mas nós pedimos ao Senhor, toca na vida daqueles que estão enfermos fisicamente. Toca na vida daqueles que estão precisando do teu toque, Senhor, nas suas emoções. Pai, renova a fé, levanta o que está caído, o que está cansado. Cinge os lombos, cinge os nossos lombos, nos reveste com as tuas armaduras de Efésios 6:10, porque elas são reais. E depois de havermos feito tudo, Senhor, nos mantém firmes, confiantes em Ti. Toma esse culto que se segue. Abençoa os louvores, abençoa as mensagens. Cada pessoa, Senhor, que vai participar, Senhor, sejam tocados e alcançados por Ti. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Eu quero te convidar a você permanecer firme no Senhor e já glorificando pela vitória que Ele já tem te dado. E segue agora com esse culto de oração no mesmo Espírito. Fica na paz de Cristo. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome
Paz de Cristo, queridos irmãos. Tiago 5,13 diz: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Convido vocês a cantarem comigo nesse momento o hino 395, Cristo satisfaz. Riquezas não preciso ter, mas ser celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem eterno gozo no Senhor, poder desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor, já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal, ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse amor do Salvador. Agora estou contente, agora estou contente. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez estamos aqui reunidos em um culto de oração para glorificar e exaltar o nome do Senhor, o nosso Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós estamos em um momento de grande dificuldade mundial, a pandemia, o isolamento social, mas ainda assim a alegria do Senhor habita em nosso coração. E mesmo nos nossos momentos de choro, nos nossos momentos de lágrimas, nós entendemos que o Senhor ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa existência, Ele tem provido o pão de cada dia. E por esse cuidado do Senhor, por esse amor que o Senhor tem por nós, nós estamos alegres. É algo que parece loucura, é inexplicável em muitos momentos, mas nós sentimos, né? Essa alegria, essa paz que excede o entendimento, essa calmaria nos momentos de tempestade, tudo isso vem do Senhor. Que essa quarta-feira seja uma quarta-feira abençoadora, que seja uma quarta-feira onde o Espírito Santo visite o seu coração, visite o seu lar, e você possa experimentar cada vez mais desse Deus maravilhoso. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo pela palavra que será pregada nessa noite e pedindo a Ele direção do alto, porque sem essa direção que vem dele,
não nos resta muita coisa, né? Nós estaríamos perdidos sem o Senhor. Oremos. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse culto de oração, Deus. Pai, nós sabemos que o mundo tem sofrido tanto com a questão do coronavírus, Deus. E nós te apresentamos nesse momento o mundo, Senhor, como um todo. Pai, entra com a tua providência, Deus, derrama a tua cura sobre essa doença, Deus, que tem causado tanta dor, tanto sofrimento, Pai. Meu Deus, eu te peço para que o Senhor também esteja consolando nesse momento os corações, Deus, daqueles que perderam familiares, daqueles que perderam amigos. Que o Espírito Santo possa estar visitando cada lar, derramando a paz do Senhor, derramando o conforto do Senhor nesse momento tão difícil. Deus, eu te apresento neste momento a minha vida, que as minhas palavras sejam palavras guiadas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Que cada coração, Deus, que estiver ouvindo esta mensagem possa ser impactado pelo Senhor, não pela minha sabedoria, não pela minha eloquência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Continua falando conosco, continua visitando, Deus, os nossos lares, guardando as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos vivido um momento onde nós temos questionado muitas coisas, né? Onde a nossa fé ela tem sido impactada em muitos momentos. Nós temos recebido tantas notícias ruins, né? Tantas notícias duras, tantas perdas, né? Quantos irmãos, quantos amigos, quantas pessoas, no geral, têm perdido a vida nesse momento de coronavírus. E eu sei que nesse tempo de provação é difícil nós termos uma visão clara de todas as coisas, nós termos uma visão clara de que Deus ele tem cuidado de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. E eu queria conversar com vocês hoje sobre um texto que eu gosto muito, um texto do Antigo Testamento, que mostra o cuidado do Senhor, que mostra o controle do Senhor sobre todas as coisas, que mostra o poder que o nosso Deus tem sobre qualquer situação, né? Seja ela um exército inimigo que vai invadir um território, um vírus. O nosso Deus ele tem poder sobre qualquer situação. Então eu queria convidar os meus irmãos para abrirem as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós leremos dos versículos 8 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: Posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel: Não se aproximem de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertia o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: Qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz no seu quarto. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército, com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que haviam soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou ele. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: Ó Senhor,
abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Nós temos uma história incrível nessa passagem. E tem alguns pontos que eu queria discutir com os meus irmãos, pensar com os meus irmãos. E a primeira pergunta para essa noite, ela é um pouco complexa, né? Aparentemente vai parecer uma pergunta fácil, mas no sentido prático ela é complexa. E a primeira pergunta é a seguinte: de onde virá o nosso socorro? Normalmente nós dizemos: o nosso socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E assim nós vamos discorrendo sobre alguns textos da palavra, nós vamos abordando alguns textos da palavra sobre o nosso socorro. Mas será que de fato nós temos parado para analisar de onde virá o nosso socorro, de onde vem o nosso socorro, quem é aquele que nos socorre, aquele que nos sustenta? Será, meus irmãos, que nós temos parado um pouco nesse momento de desespero e de caos para analisarmos quem de fato é o nosso socorro? Quem é aquele que tem um controle na palma das mãos e que protege e determina a nossa existência? Será que nós temos parado para analisar isso? Ou nós temos nos desesperado com as más notícias, com tudo o que está acontecendo, e nós temos perdido a esperança no nosso Deus? Será que nós temos feito como o servo de Eliseu, que colocou o desespero acima de uma perspectiva espiritual, de uma realidade onde Deus ele controla todas as coisas e não deixou de ser Deus, mesmo no momento da crise? Será que nós temos feito isso? E como eu disse, é muito fácil, é muito prático nós proferirmos versículos que lembrem o poder do nosso Deus. A Bíblia está repleta deles. Mas no momento em que exércitos inimigos nos cercam, em momentos onde a adversidade nos cerca, é muito mais difícil experimentarmos essa prática do que apenas recitarmos os textos. A prática ela sempre vai ser muito mais difícil. A prática ela sempre vai ser muito mais complexa do que a questão técnica, a questão argumentativa. Porque a prática ela vai exigir de você e de mim uma postura ativa, ela vai exigir uma caminhada, ela vai exigir ação. E no momento da ação, às vezes, as nossas forças começam a falhar. Eu queria pensar com os meus irmãos sobre alguns pontos desse nosso relacionamento com Deus, da nossa prática com o Senhor, da nossa intimidade com o Senhor, para que quando a adversidade chegar, e eu até me atreveria a dizer, a adversidade já chegou, já está aí, há 3 meses, há mais de 3 meses, e a forma com a qual nós nos relacionamos com o Senhor determina muito sobre como vamos passar por esse momento. Sobre como as pessoas elas olharão para as nossas vidas e poderão ter esperanças em dias melhores. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer aos amados irmãos, de acordo com esse texto que nós lemos, é como você é conhecido. Nós percebemos nesse texto do 2º livro dos Reis que Eliseu ele era conhecido como um homem de Deus. O texto relata Eliseu como um homem de Deus, como um profeta em Israel, ou seja, como alguém que tinha autoridade e que tinha um relacionamento com o Senhor, com Deus vivo. Eliseu ele era conhecido como alguém que tinha comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E até o exército inimigo, o exército sírio, reconhecia que Eliseu era um homem conectado com Deus.
reconhecia que Eliseu era um homem com uma ligação estreita com o Senhor, Criador dos céus e da terra, com o Deus de Israel. Os sírios, eles entendiam que aquele profeta, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que até o que o rei dizia nos momentos mais secretos, no quarto dele, o profeta, ele tinha a revelação vinda através do Senhor, do que era dito, e assim ele conseguia livrar o povo, assim ele conseguia planejar o escape. Como você é conhecido? Como será que as pessoas elas te enxergam? Como as pessoas elas te veem? Como as pessoas te caracterizam? O que as pessoas atribuem a você? Será que você é conhecido como um homem de Deus, uma mulher de Deus? Será que você tem na sua aparência, no seu comportamento, na sua fala, a visão de alguém que serve o Senhor? Será que nós temos transmitido para as pessoas esse entendimento de que nós servimos a Deus, de que nós somos dele, de que nós nos relacionamos com ele, de que no momento de desespero nós continuamos crendo nele, nós continuamos esperando nele, nós continuamos descansando nele, mesmo chorando? Porque o momento da dor, ele deve ser sentido, você deve realmente chorar, você deve se quebrantar, colocar o seu coração diante do Senhor. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é robô. Nós sentimos, mas nós sentimos com o Senhor. Nós temos preocupações, mas nós estamos com o Senhor. Nós ficamos com o nosso coração aflito em muitos momentos e a ansiedade ela tenta nos dominar, mas nós perseveramos com o Senhor. E quando alguém chega para você aflito, pedindo ajuda, desesperado, ela precisa reconhecer na sua vida, através da sua fala, do seu comportamento, um homem e uma mulher de Deus. Dessa forma, você vai conseguir ajudar pessoas nesse momento da pandemia. Dessa forma, você vai conseguir trazer esperança para um mundo que está tão caótico, com tanta dor e tanto desespero. Porque você não vai estar apenas representando as suas capacidades, você não vai estar falando com a sua eloquência, mas você estará sendo boca de Deus na terra. Você estará sendo resposta do Senhor para aqueles que estão sofrendo. Aleluia! Porque o nosso Deus, ele continua usando pessoas. Deus, ele não mudou. Deus, ele não mudou. Alguns teóricos e alguns teólogos acreditam que o Espírito Santo não age mais no nosso tempo como agia no passado, através de milagres, com cura, libertação. Eu particularmente creio. Eu creio no agir do Espírito, eu creio nos dons distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio em uma igreja viva, onde homens e mulheres de Deus vão trazer esperança para pessoas que estão extremamente quebradas. Eu sempre digo que o mundo ele está doente, e agora muito mais, por causa do Covid. E nós, os cristãos, nós temos a resposta que pode curar esse mundo doente. Nós temos a resposta que pode trazer de volta a alegria das pessoas, a esperança, a paz. A resposta é Jesus Cristo de Nazaré. A resposta é o Espírito Santo de Deus que habita no coração daqueles que o buscam. A resposta é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e que quer usar a minha vida e a sua vida para alcançar outras pessoas. Que quer usar a nossa vida para tocar outros corações, para manifestar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus e que Ele continua tendo o controle nas mãos. A forma pela qual nós somos conhecidos vai dizer muito sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Se ainda nós não somos conhecidos como homens e mulheres de Deus, que possamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para mudarmos a nossa rota,
para nos conectarmos com Ele de uma maneira mais profunda e experimentarmos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Outra pergunta, de acordo com esse texto que nós lemos sobre o profeta Eliseu. Você está disposto a sofrer? Você vai falar, como assim, Rafael? A coisa já está tão séria. Nós já temos tantas dificuldades. Como assim se eu estou disposto a sofrer? Se vocês observarem, Eliseu ele era conhecido como um homem de Deus, um profeta do Senhor, como nós lemos no texto. E ser homem de Deus e profeta do Senhor não livrou Eliseu de ser perseguido. Não livrou Eliseu de ter um exército cercando a cidade em que ele estava para o prender, para o levar cativo. Quando você tem intimidade com o Senhor, muitas adversidades surgem. Quando você tem comunhão com o Senhor, muitos levantes vão chegar até você, vão cercar a sua cidade, vão cercar a sua casa, vão cercar a sua vida. O mal, meus irmãos, ele não brinca, ele não dorme, ele continua agindo, ele continua trabalhando. E Eliseu, ele tinha essa disposição a sofrer para cumprir aquilo que Deus tinha separado para ele. Será que hoje, em 2020, eu e você estamos dispostos a sofrermos por aquilo que o Senhor preparou para a gente? Será que nós amamos tanto a missão que o Senhor nos deu, que nós queremos gastar a nossa vida em prol dessa missão, em prol desse reino, em prol desse Deus que é maravilhoso? Ou será que nós estamos tão acostumados, tão confortáveis com a estrutura desse mundo, né? Com os benefícios que a sociedade tem oferecido, com os confortos, né? Com os luxos, que nós não estamos mais querendo ter uma vida dedicada ao Senhor, uma vida que espera o socorro do Senhor, uma vida que deseja comunhão com o Senhor, porque nós não queremos sofrer, nós queremos respostas rápidas, nós queremos imediatismo, nós queremos apenas as bênçãos do Senhor vindas sobre as nossas vidas, mas nós não queremos pagar o preço. Tem um texto que eu queria ler com os irmãos, que está na segunda epístola aos Coríntios. No capítulo 11, nós leremos a partir do versículo 23, que diz assim: são servos de Cristo, sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Esse relato é um relato do apóstolo Paulo. E o relato do apóstolo Paulo, ele deixa claro como ele sofreu, mesmo tendo uma comunhão excelente com o Senhor. Como ele passou por diversas provações, mesmo sendo um homem de Deus, um homem chamado pelo Senhor, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele sofreu. Ele sofreu. Jesus, ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo no momento do sofrimento. Ter bom ânimo no momento da alegria é fácil. Ter bom ânimo no momento da festa é divertido. Ter bom ânimo para comemorar um aniversário é algo que até aqueles que não servem ao Senhor, eles possuem. Mas ter bom ânimo na aflição é algo muito difícil. Ter bom ânimo no momento da dor é algo muito difícil. Mas o nosso Deus, ele nos chama para termos bom ânimo,
para sofrermos, para chorarmos sim, crendo que Ele é o nosso socorro, que Ele é o nosso libertador, que Ele tem cuidado de nós. Eu não conheço ninguém que tenha sofrido, né, tanto quanto o apóstolo Paulo, hoje, nos nossos dias. Né? Eu não conheço ninguém que sofreu essas coisas que Paulo narrou. Não conheço ninguém que chegou nesse extremo de dor, de sofrimento, de abnegação. Então, se nós não chegamos nesse nível, vamos continuar persistindo, vamos continuar resistindo, vamos continuar lendo o texto bíblico e percebendo quantos irmãos sofreram tantas coisas para que essa palavra chegasse até nós, para que o evangelho chegasse até nós, e possamos crer e guardar no nosso coração que, de fato, por mais que as coisas estejam terríveis, por mais que as adversidades elas estejam batendo a nossa porta, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é aquele que traz paz ao nosso coração. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, porque é real. Deus, Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado da sua história. Nada vai acontecer fora do controle dEle. Se entregue a Ele, se entregue a esse cuidado, se entregue a esse Deus que te guarda, mesmo que um exército esteja te cercando, um exército de problemas, um exército de adversidades, um exército de dor. Deus está com você nesse momento. Ele não te abandonou, Ele não deixou de ser o seu Deus. Ele continua ao seu lado. Ele continua vendo as suas lágrimas, Ele continua sendo o seu socorro. Creia em nome de Jesus que o seu Deus, Ele é contigo. Uma última pergunta para os meus irmãos e um último ponto para trabalharmos nessa noite que o Senhor falou aos nossos corações. Eu creio nessa verdade, eu creio no Espírito Santo que fala e testifica. E a última pergunta é: será que nós estamos atentos para essa realidade espiritual? O texto que nós lemos diz que o servo de Eliseu, ele viu o exército, ele viu as carruagens, ele viu os cavalos, ele viu os homens preparados para a guerra, para prender Eliseu, e quem estivesse com Eliseu, ou seja, ele também iria acabar se dando mal nessa situação. Ele viu tudo aquilo com os olhos físicos. Mas ele não estava enxergando o que acontecia na esfera espiritual. Ele não conseguia ver as carruagens de fogo que estavam ali para proteger Eliseu e, consequentemente, protegê-lo também. Ele estava disperso espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele diz aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 e 15, que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente e que o homem espiritual ele não é discernido por ninguém, mas ele discerne todas as coisas. É necessário que tenhamos um olhar espiritual, é necessário que alimentemos a realidade espiritual nas nossas vidas. Você não pode, meu irmão, você não pode, minha irmã, caminhar apenas com o que os seus olhos físicos estão vendo. Porque nesse momento nós estamos vendo dor, desespero, morte, luto, pranto, falta de esperança. Mas com os nossos olhos espirituais, com os nossos olhos na promessa do Senhor, nós podemos ver que nós temos o Deus que consola, nós temos o Deus que salva, nós temos o Deus que sara, nós temos o Deus que cura, nós temos o Deus que é socorro presente na hora da angústia. Nós temos a vida eterna no Senhor. Mas tudo isso nós só conseguiremos ver com os nossos olhos espirituais. E os nossos olhos espirituais, eles serão abertos à medida que nós nos relacionarmos com o Senhor, nosso Deus. À medida que nós clamarmos ao Senhor pelo escape, pelo auxílio. À medida que o nosso coração de fato desejar mais e mais do Senhor. À medida que entregarmos a nossa vida ao Senhor e colocarmos o nosso coração desesperado, o nosso coração aflito
diante dele pedindo socorro, misericórdia. Você pode chegar nesse momento e falar assim: Rafael, eu não sou Eliseu. Eu estou distante ainda desse relacionamento tão íntimo com Deus, eu estou distante desse relacionamento profundo com o Senhor, dessa sintonia com Deus, eu não estou conseguindo ver nada, quanto mais ver carruagem de fogo. Tenha calma, não se desespere. A caminhada com o Senhor, ela é construída gradativamente. Não se desespere em ser como Eliseu, não se desespere em ser como Elias, não se desespere em ser como Paulo, mas tenha o desejo de ser tocado por Deus, de receber do Senhor a misericórdia, de perceber que Ele é aquele que pode socorrer a sua vida. E se você estiver com dificuldade em analisar a história e a vida de Eliseu, eu tenho um outro personagem para nós encerrarmos, que você pode se associar de uma forma mais fácil, que é Bartimeu. A palavra diz que Bartimeu, ele era cego, mendigo. O texto está, os irmãos podem achar em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46. E esse cego, mendigo, entendendo a sua situação, entendendo que ele precisava de socorro, entendendo que ele precisava de algo maravilhoso que estava além do que as pessoas pudessem dar a ele, estava além daquilo que ele pudesse conquistar, ele não conseguiria pela capacidade dele. Ele começa a gritar, ele se levanta e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, socorro. Ele começa, irmãos, a gritar e a colocar para fora a necessidade que ele tinha do socorro vindo do Senhor. O socorro vindo do nosso Deus, o socorro vindo do alto. E Jesus para e atende aquele homem, e aquele homem é curado. E mesmo com toda a fé que ele estava demonstrando naquele momento, as multidões diziam a ele: para de gritar, ele não vai te ajudar. Para de incomodar, ele não vai te ouvir. E eu sei que em muitos momentos que você tem buscado o Senhor, que você tem clamado ao Senhor, e você divide isso com algumas pessoas, elas tentam te abater dizendo: para com isso, para de colocar diante de Deus, para de clamar por essa situação. Ele não vai te ouvir, ele não vai te responder, mas eu queria dizer nessa noite que tudo isso é mentira. Deus, ele está te ouvindo, Deus, ele vai te responder. Deus, ele tem visto a sua necessidade, o seu sofrimento. O nosso Deus, ele não tem as mãos encolhidas, mas ele tem as mãos prontas, estendidas para abençoar. Receba no seu coração, meu irmão e minha irmã, essa palavra nessa noite. O nosso Deus, ele é socorro presente no momento da angústia. E o mundo está passando por uma grande angústia. E nós, os cristãos, fazemos parte do mundo, né? A nível social, nós estamos aqui inseridos ainda. E, consequentemente, nós também sofremos perdas, nós também choramos, ficamos tristes. Mas tudo isso, lado a lado, com o Senhor nosso Deus, que consola o nosso coração e continua cuidando das nossas vidas, guardando a nossa alma e nos preparando, acima de tudo isso, para o grande dia, quando nos encontraremos com Ele. Creia, Deus tem cuidado de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você seja livre de qualquer mal. Que você entenda que o seu Deus é um Deus que está perto. Ele não está longe. Ele não está trancado em um local que ele não possa ver a sua dor e ouvir a sua dor. Ele está com você passando por isso. Que Deus abençoe a amada igreja. Um forte abraço. Deus abençoe. Sem nenhum amigo que te
Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por esse momento, por essa noite, por essa quarta-feira. Uma quarta-feira onde nós sentimos a presença do Espírito Santo, onde Ele testificou no nosso coração aquilo que nós precisamos mudar, onde Ele testificou no nosso coração o cuidado que Ele tem com as nossas vidas. E assim vamos orar para que entreguemos tudo mais ao nosso Deus e possamos perceber esse socorro vindo dele a cada dia. Oremos. Pai, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa noite, esse culto de oração. Obrigado, Senhor, por essa quarta-feira, uma quarta-feira abençoada, onde tivemos a oportunidade de ouvir a Tua voz, de colocar as nossas angústias também diante do Senhor. Muito obrigado, Deus. Pai, continua cuidando das nossas vidas, dos nossos familiares, continua trazendo a Tua paz, o Teu consolo, Deus, aos nossos corações. Que possamos perceber que o nosso socorro vem do Senhor, que o nosso socorro é o Senhor, que tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Deus, eu te apresento a minha vida, te apresento a vida dos meus irmãos. Continua tendo misericórdia de nós, Pai, e nos fortalecendo nesse momento difícil. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para sempre. Amém.